Glória a Deus, voltamos mais uma vez, né? Para a nossa live da IBRED, Igreja Batista Renovada, Exército de Deus em Cajazeiras 11. Devido ao lockdown que está tendo, né? Nós estamos fazendo online. Mas em breve vamos estar voltando. Eu sei que estendeu mais 7 dias, mas daqui a pouco nós vamos estar voltando. Aleluia. Vamos ler essa palavra aqui no Salmo 119 e 105, que ele diz pra gente assim, ó: lâmpada, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A lâmpada do Senhor, a palavra do Senhor, ela vai clarear o seu caminho, ela vai iluminar os seus passos, para que você não tropece em uma pedra, para que você permaneça firme. Então a palavra do Senhor é que nos sustenta, a palavra do Senhor é que nos fortalece, é que nos ajuda a estar mais firmados. A palavra do Senhor é que faz você ter entender a direção que você tem que estar. Quanto mais você busca na palavra, mais Deus te renova, Deus te sustenta, Deus te fortalece. Então é na palavra, meu irmão, é na palavra que você encontra força. Quando os salmistas, você viu os salmos, né? Quando você pega o livro de Salmos, você viu que aqueles homens estavam passando e eles estavam clamando a Deus por ajuda, estavam clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por força. Os salmos são hinos que contam a história, né? Como hinos, louvores que contam a história, né? Da oração, do clamor do coração do homem. Aqueles homens que buscavam a Deus, clamavam a Deus por ajuda, clamavam a Deus por amparo. Aleluia. Se a Bíblia fala que Deus é fiel para responder. Aquele que clama, aquele que busca. Davi, no Salmo 40, que é bem conhecido, ele diz que ele esperou pacientemente pelo Senhor. Ele depositou no Senhor toda a sua certeza, toda a sua esperança, toda a sua confiança. Ele diz que Deus se inclinou para ele e ouviu o clamor. Não vai ser diferente na nossa vida, porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Então creia. Continua crendo, continua confiando que Deus está no controle de tudo. E Deus está dando força, meu irmão. Deus está te ajudando. Deus está te dando um amparo. Deus está te consolando. A Bíblia fala assim, né? Que o Consolador, ele veio para nos ajudar, para ser o nosso conselheiro, nosso ajudador. É aquele que vai estar nos amparando, como eu falei no Romanos 8, 26, né? Que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine, né? O Espírito Santo está chorando, intercedendo. Deus sustenta, Deus renova, dá força a ele. É como se tivesse esse diálogo, né? O Espírito Santo intercedendo por nós, a Deus, Deus sustenta o teu servo. Ele tá mesmo tendo pouca força, mas ele não nega a minha palavra, ele não nega o meu nome, continua, Deus fortalece. Imagine, né? Ele mostrando que ele nos ama com amor eterno. E a Bíblia fala, mesmo tendo pouca força, mesmo às vezes você não consegue ir correndo, mas vai andando, Deus, ele está te fortalecendo, Deus continua te sustentando. Aleluias. Lá no Isaías, acho que é o 41, finalzinho. Vou abrir aqui rapidinho para a gente meditar. Ele diz pra gente que não se cansarão, né? Não se fadigarão aqueles que esperam, confiam no Senhor. Ele fortalece a partir 40, a partir do 29, ele diz assim: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, meu irmão, se você confia, se você espera, se você está
confiando, esperando em Deus, a Bíblia fala, Ele vai te renovar. Ele vai renovar a sua força, Ele vai renovar as suas energias. Então somente confia no Senhor. Ele fala aqui, né? Ele fortalece o cansado, meu. Às vezes a gente se sente um pouco cansado, né? A luta é grande, aí a gente se sente cansado. Deus, ele vem te dar uma renovação. E aí você já se sente totalmente diferente. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Ele diz assim, os jovens, que as pessoas confiam que os jovens são fortes, né? João, ele diz que os jovens são fortes. Então todo mundo diz, não, os jovens são fortes. Mas ele fala, até os jovens se cansam e também ficam exaustos. Mas ele fala, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Porque confiam no Senhor. A gente tem que continuar confiando no Senhor, esperando no Senhor. Sabendo que Ele não mudou, meu irmão. Continua orando, continua buscando, né? A Bíblia, como Jó, ele fala, né? A esperança. Tem até o louvor que fala, né? A esperança para a árvore cortada novamente brotará ao cheiro das águas. Aleluia, não sei a música. Quem conhece é a Jaísa, né? Mas glória a Deus, ela fala isso, né? A esperança. Continua confiando no Senhor, vamos continuar orando. Que a Bíblia fala, né? Quanto mais a igreja se levantar e orar, quanto mais o povo ora, mais Deus ele se agrada, Deus se alegra. Se o meu povo, né, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, se o povo realmente se humilhar diante de Deus, ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. E a gente vai continuar clamando ao Senhor. Vou dar a oportunidade à irmã Maria Nazarete, a irmã Rezinha. Aleluias. Se a irmã Amália quiser a oportunidade também, eu vou estar chamando também. Glória a Deus. Paz do Senhor. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, né? Eu dei uma saidinha, cheguei nesse horário mais ou menos 6 horas. Mas assim, eu tirei aquele tempinho, né? Um tempinho para Jesus. Cheguei a... Louvado seja Deus. Eu gostaria de estar lendo aqui, né? Para meditação, nossa meditação, em nome de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24, que fala sobre os dois alicerces. Deixa que eu vou lendo de qualquer coisa, não sabe? Amém? Vamos ler em nome de Jesus. Todo aquele pois, querer, escreva estas... Não. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as práticas, assemelha-los ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compararam ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu. E foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor, né?
Deus, ele mostra aqui nessa passagem, né, que nós precisamos estar edificados sobre a rocha, porque Jesus é a nossa rocha, né? Porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor e não praticam é comparado ao homem, né? Insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Mas o homem prudente, ele estava firmado na rocha. Louvado seja Deus, né? É isso que nós precisamos, estar firmado na rocha, porque Jesus é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, né? Não há vento, não há tempestade, né? Que possa, né, nos abalar se nós estamos firmados na rocha, porque é Jesus, né? Nós vamos estar sempre seguros, sempre vamos estar com toda a confiança, com toda a certeza que nós estamos seguros, porque estamos firmados na rocha, né? Então, aqueles que ouvem a palavra do Senhor que não pratica, né, não pode estar firmado, né? Qualquer coisa cai. Mas aquele que está firmado sobre a rocha, louvado seja o nome do Senhor, creio que os irmãos estavam firmados na rocha e assim pôde receber, né, a glória de Deus, porque eu creio que a glória de Deus desceu, né? Porque muitos confiaram, muitos orou e confiou, e assim Deus operou. Então, nós, né, devemos estar sempre firmados na rocha, que é Jesus. Jesus é a nossa rocha, né? Então, que assim eu deixo para a meditação, né, de todos os irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa força, é a nossa fortaleza, né? É o nosso braço forte. Louvado seja o nome do Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto dessa história desses dois homens, porque eu imagino hoje a realidade, né? Se pudéssemos imaginar a história de dois homens que tinham sonhos. Imagina, dois homens estavam sonhando. Eu quero construir a minha casa, a casa da minha vida. Eu quero poder conquistar a minha casa. E os dois começam agora a trabalhar nesse propósito. Os dois começam a trabalhar para juntar o dinheiro para poder construir a casa dos seus sonhos. Ele planeja, o outro também está planejando. A única diferença é que um pensou, não, eu vou construir na rocha. Ele teve sabedoria e ele disse, a rocha, eu creio que ela tem mais firmeza para sustentar na minha casa por muitos anos. O outro pensou, eu vou construir aqui na areia. A diferença quando você tem um discernimento, uma sabedoria. Quando você não tem, você precisa buscar em outras pessoas, né? É você procurar um pedreiro, um engenheiro, uma pessoa para te dar uma direção. Mas aí você imagina, os dois começaram a comprar material, comprar ferramentas, chamou ali alguém para ajudar a construir e começam a construir as suas casas, do seu sonho. E aí, de repente, eles terminam a casa. Ou seja, os dois, primeiro que, né? Juntou dinheiro, comprou material, batalhou para construir em sol, em chuva, né? Construindo a casa. Mas um teve sabedoria para construir na rocha. O outro teve desejo, teve zelo, teve busca, teve cuidado. Quer que os dois teve cuidado, teve zelo, teve desejo, tudo de bom, né? Os dois tinham um desejo bom, verdadeiro. Mas a diferença é que um teve sabedoria. A sabedoria nos faz toda a diferença na história. Quando você entende que você construir na rocha, a sua casa fica mais forte, você não vai construir na areia. E o que aconteceu? Aquele homem resolveu, não, vou construir na areia. Talvez ele achou que seria mais viável, mais barato. E na rocha seria mais caro. Na rocha seria mais difícil para você quebrar a rocha,
para poder construir a sua casa. Ele, não, eu vou construir na areia. E aí, quando os dois constroem a sua casa bela, perfeita, maravilhosa, bonita, com tudo de bom que eles poderiam conseguir, a casa dos seus sonhos. E de repente, veio uma grande tempestade. Os dois estavam já na sua casa. E aí vem a tempestade, bate sobre as duas casas, né? A casa na rocha, ela se manteve firme. A casa na areia foi derrubada. O que traz de lição para a nossa vida, né? Como estamos construindo a nossa vida, a nossa casa, que é a nossa vida? Como é que estamos construindo? Será que estamos botando ela firmada na rocha? Ou será que estamos construindo ela na areia? A rocha é quando você tem uma vida fiel diante de Deus, uma vida que honra a Deus, uma vida que você está sendo um servo fiel, que teme a Deus, que honra a Deus, que ama o seu próximo, que procura fazer o bem. Quando você tem uma vida assim, meu irmão, você está construindo a sua casa sobre a rocha. Agora, se você tem aquela vida que vive relaxadamente, não se preocupa muito com as coisas de Deus, você está construindo sobre a areia. A grande tempestade, quando vier, você não vai suportar. Você não vai aguentar. Então você precisa construir a sua casa sobre a rocha. Paulo ele diz, olha, estamos construindo um edifício para Deus. O alicerce, a base é Cristo. Ele falou, a base é Cristo. Estamos construindo, mas a base tem que ser Cristo. Na sua vida, Cristo tem que estar te sustentando. Se não há Cristo, não há base. Então você precisa cada dia estar mais e mais firmado no Senhor. Construa a sua casa, da sua vida na rocha. Eu lembro que o pastor Miguel, ele sempre fala dessa casa. De que um homem, né? Ele era, eu não sei como é, um pedreiro, um construtor, e ele trabalhava em uma empresa para construir casas. E ele já estava perto de se aposentar. Aí o seu patrão queria dar um presente a ele. Só que não contou a ele, né? Chamou ele e disse, olha, você já está perto de aposentar, construa essa casa para mim e depois você se aposenta. Aquele homem ficou um pouco resmungando, já estou quase para me aposentar. Ele quer que eu ainda construa uma casa. Ele foi lá desanimado, né? Sem desejo, já estava para sair mesmo, estava para se aposentar. E aí ele foi e construiu aquela casa. Ou seja, sem um amor, sem um desejo, não construiu ela muito bem feita, né? Construiu uma casa ali, com uma pecinha, uma coisinha, não uma casa boa. E aí terminou de construir, chamou o seu patrão, olha, construir aqui, ó. Olha o seu patrão, tudo bem, me deixa aqui, ó. A chave dessa casa é o meu presente para você. Imagine, né, meu irmão, a decepção que esse homem passou. Não no patrão ter dado a casa, mas no que ele fez. Em vez de a sua vida, ver se trabalhou bem, mas chegou naquele momento, ele relaxou e aí recebeu o que não era bom. Ele sabia que a casa não estava boa. Ele, pô, se eu soubesse, eu poderia ter feito uma casa boa, uma casa mais melhor, com material melhor. É o que acontece muitas vezes com a nossa vida, né? Deus nos dá a oportunidade. A gente está sempre trabalhando para Deus. Mas se uma oportunidade que Deus está para te abençoar, muitas vezes você relaxa, né? E aí você não recebe o melhor de Deus. Também quando a gente está na nossa vida diária servindo ao Senhor, honrando ao Senhor, a gente não pode relaxar um minuto. Tem que continuar orando, continuar buscando. Porque também na nossa casa que estamos construindo, que é a nossa vida diante de Deus, um edifício para Deus, a gente não pode relaxar, porque o nosso inimigo, o diabo, ele rodeia, né? Ele está ao nosso derredor buscando uma oportunidade para tragar, para destruir. Mas nós temos que permanecer firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento também os nossos irmãos no mundo todo estão passando, estão sofrendo. Então nós precisamos estar olhando para o Senhor, confiando, esperando no Senhor.
Aleluia. Eu gosto muito desse versículo de Mateus, dessa casa sobre a rocha, casa sobre a areia, porque traz um ensinamento grande para a gente, né? De sabedoria, de discernimento. Lá no Provérbios ele fala sobre a sabedoria, né? Conheci um homem idoso que livrou a sua cidade a ser destruída por causa da sua sabedoria, mas logo depois ele foi esquecido. Provérbios, ele sempre fala, dá uma palavra de sabedoria para a gente, né? E às vezes a sabedoria ela é importante, as pessoas reconhecem, mas não dão o devido valor. E aí, esse é o problema, né? Se a gente desse um devido valor à sabedoria, a gente se tornaria uma pessoa melhor. A gente teria mais discernimento, prudência em tudo, né? Que a gente venha buscar no Senhor como Salomão. Deus, eu quero ter sabedoria. Eu quero ter mais sabedoria. E quem quer ter sabedoria tem que buscar, né? Uma vez eu vi um pastor falando assim, que uma pessoa chegou para ele, pastor, eu quero que o senhor possa orar por mim, bota a mão na minha cabeça para orar, para eu poder receber essa sabedoria, toda essa sabedoria que o senhor tem. Aí o pastor, de forma nenhuma vou orar para isso. A mulher, mas pastor, o senhor não vai orar? Eu não vou orar. Sabe por quê? Porque eu passei aqui, 40 anos orando, buscando, lendo a Bíblia, lendo mais de 100 livros, estudando às madrugadas, buscando, jejuando. E você quer de uma noite para o dia, ou de um minuto para o outro, você receber tudo que eu recebi, orando, buscando, lendo, estudando. Aí Deus não ia ser justo, né? Aí aquela mulher ficou envergonhada. Porque Deus não é assim, não vai dar, eu vou pegar e implantar na cabeça dele toda a sabedoria. Não, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que ler a Bíblia. Você tem que buscar conhecimento de Deus. Deus vai iluminar a sua mente. Deus vai te dar capacidade para você entender melhor as coisas dele, para que você possa ter mais sabedoria. Mas você precisa buscar de Deus. Não é assim, Deus da noite para o dia Deus vai dar. Aconteceu com Salomão a situação? Aconteceu. Salomão clamou um propósito específico, Deus, para que o teu povo possa ir ajudar a administrar a tua nação, o teu povo. A Bíblia fala, você pedis, mas pedis mal, para aproveitar nos seus deleites, no seu querer. Deus fala para que a gente peça com sabedoria. Peça realmente para cumprir a vontade de Deus. A paz do Senhor a cada irmão. Boa noite, a irmã Meire. Irmão Denilson. Irmão Denilson, se quiser oportunidade, ainda dá um tempo. Amém? Aleluia. Então peça a Deus com sabedoria. Peça que o Senhor te dê forças. Que o Senhor te sustente, te renove. Aleluia. Se o irmão Denilson já estiver pronto, eu chamo o irmão agora. Aleluias. Como é que você está construindo a sua casa? Como a casa da sua vida está sendo construída? Se é na rocha, se é na areia, tome cuidado. Porque se for na areia, você sabe que ela não suporta a tempestade. Olha o seu irmão Denilson. Louvado seja Deus. Seja com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém? Paz, meu amado, tudo bem? Pai, glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estarmos adorando o nosso Deus. Vamos, assim, neste momento, louvar o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar
e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei saudade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor. Aleluia, louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. O importante é que cada dia nós viemos, né, a buscar o Senhor intensamente, a ter prazer, né, nas coisas de Deus, a ter prazer a fazer a vontade de Deus, seguir as suas leis, os seus mandamentos, e assim, em tudo que fizermos, dia a dia, iremos bem. Amém? Até que o resultado da vida. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Amália, ela falou que estava com a internet fraca, né? Acho que não ia conseguir. Aleluia. Não sei, eu vou tentar dar aqui a irmã Amália. Se ela conseguir, amém. Se não, deixa para outro dia. Mas vamos adorar o Senhor, né? Temos ainda pouquinho tempo, né? Temos mais ou menos 33 minutos ainda nessa palavra da noite. Mas lembrando, né? Domingo vamos fazer ainda live. Como a gente sabe, se estendeu mais 7 dias aí, então provavelmente vai acabar lá para quinta-feira, né? A quinta ou é sexta, né? Quinta-feira. Porque vai contar de sexta, né? Até quinta. 7 dias. Então, sexta-feira a gente já vai ter culto normal na igreja. Sexta-feira e domingo, no próximo, sem ser esse, no outro domingo, nós vamos fazer a ceia. Vamos fazer também de manhã e de noite. Aleluia. Eu acho que a irmã Mara não conseguiu. Aleluia. Glória a Deus. João Pereira, bora ver se o João Pereira quer a oportunidade. Aleluia. Daqui a pouco tem essa mensagem da noite, né? Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Aleluia. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. Essa é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Vamos evocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio rei minha vida num dia especial. Tocou meu coração por um outro sem igual, e essa é a razão por quem eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Aleluias. Vamos adorar a Deus. Nosso irmão Pereira não conseguiu. Glória a Deus por tudo, né? Vamos ver. Salmo 46. Vou deixar para a nossa meditação o Salmo 46 dessa noite. Temos agora pouco menos de 30 minutos. Ele diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estronde suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ao rio cujas canais alegam a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham e vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com o fogo. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluias, glória a Deus. Deus Santo, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite. Que não venha ser eu, mas o Teu Espírito Santo ministrando, Pai, aos nossos corações. Que a gente venha crescer, Pai, no conhecimento, na sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece a cada irmão. Que essa palavra venha estar mais e mais força ao Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Eu pensei nessa palavra porque ela fala assim de refúgio, de socorro, de aquele que tem um poder para te amparar, né? Ele fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio presente, sempre presente na adversidade. Refúgio, quando as pessoas estão, a gente vê nos países, né, que eles estão em guerra civil, as pessoas ficam procurando um refúgio, um socorro, um auxílio, às vezes vão para outros países para ser amparado, né? A gente ouviu isso muito do pessoal do, acho que do Haiti, não sei qual Haiti, eu não lembro muito o nome da cidade. A gente viu muito acontecer isso no governo de Temer, algumas pessoas vindo de outros países para cá, buscando um refúgio, um lugar para se amparar. E o salmista está dizendo que Deus é o nosso refúgio. Então, a gente cristão, a gente entende, né? Quando vem a tribulação, vem a luta, a gente corre mais ainda para a oração. A gente corre mais ainda para buscar refúgio, socorro em Deus, ajuda em Deus. Porque a gente reconhece a soberania dele sobre as nossas vidas. A gente reconhece o poder dele sobre a nossa vida. Aqui o salmista está dizendo, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso auxílio, sempre presente na adversidade. Ele está dizendo que Deus está sempre presente.
sempre presente. Deus, ele não vai chegar, Deus, ele já está. Deus, ele não vai fazer, Deus já fez, Deus já está operando. Então a gente tem que continuar crendo, continuar confiando que Deus é poderoso, Deus é fiel, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele não muda. Aleluias. Aí ele vem, ele fala assim no versículo 2: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. O temor é algo que o ser humano ele tem normal, né? O medo é natural do ser humano. Alguns que perdem o medo tomam algumas atitudes erradas, né? Algumas pessoas perdem o medo e terminam fazendo coisas erradas. Mas o medo natural. Mas quando ele fala assim, tremor, né? Que não podemos ter aquele medo excessivo, aquele medo que escraviza, isso aí a gente não pode ter. Isso a gente não pode aceitar. O medo natural é o quê? Você tem pessoas que pulam de paraquedas, né, de avião, já são treinados para isso, mas tem outros que têm medo de fazer isso. É natural, porque nós tememos a altura, tememos o que pode acontecer se você cair de uma certa altura, mas tem outros que já não têm mais esse medo. O jovem, a gente vê hoje em dia, muitos jovens não têm medo. Às vezes perde várias noites em baladas, não tem medo do que pode acontecer. Outras pessoas já não fazem isso porque também têm ciência e noção que isso causa um mal ao seu corpo. Então, tudo isso, meu irmão, nos ensina que muitas vezes o medo dá para você um freio também para você não fazer coisas que podem te prejudicar. Mas o medo excessivo, ele prende a gente. Ele fala assim, não temeremos, ainda que a terra trema, ainda que o monte afunde no coração do mar. Ele está dizendo a terra tremer, algo terrível. E nós estamos presenciando isso, né? É um período de pandemia, um período terrível na terra. A terra está tremendo, realmente, as pessoas. E nós não podemos entrar no desespero. Nós temos que se cuidar, temos que ter zelo, sim. Temos que ter muito cuidado, porque é algo real. Mas não podemos deixar o desespero angustiar o nosso coração. Isso que é o que muitas vezes tem levado ao suicídio. Por isso que temos que ter cuidado. Tenha cuidado, vigie a sua mente, seu coração, vigie o que você está assistindo, né? Para que isso não venha abalar a sua estrutura. Confia no Senhor. Tenha cuidado, tenha zelo e confia no Senhor. Cremos que vai passar esse período, vai passar essa tribulação, esse tremor vai passar, em nome de Jesus. E aí no 3 ele diz pra gente, ainda que estondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ele diz pra gente que águas, né? Ainda que estonde as suas águas. A gente ouviu aí que teve um abalo sísmico, né? Aqui na Bahia, as águas, algumas áreas ali, o povo disse que teve um abalo que não foi sentido, né? Mas que a gente liga como liga o radar, né? Para orar a Deus, que Deus tenha misericórdia, que aqui não chegue isso que tem em outros países terrivelmente, né? Que são furacões, são terremotos, que outros países são abalados. E nós cremos que aqui não vai chegar em nome de Jesus. Então, isso as pessoas ficam angustiadas, preocupadas. E eles falam, olha, mesmo que isso aconteça, mas nós vamos continuar confiando no Senhor. O 4 ele diz, há um rio cujos canais alegam a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalado. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Ele fala, olha, Deus vai vir em seu auxílio. Deus vai vir em seu socorro. Deus é que vai estar te sustentando. Por mais que a situação é difícil, mas Deus que está te dando força. Deus que dá força a você para você aguentar.
Deus é que faz você entender que você não pode ficar escravo do medo. Mas você tem que ter prudência, tem que ter sabedoria, zelo e confiar que Ele vai guardar a sua vida. Eu gosto sempre, o irmão presbítero Denis, né? Presbítero Denis, ele sempre fala pra gente, olha, o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. É normal. Mas quando você tem zelo, você tem cuidado, aquilo é o quê? O caminho aqui tá tendo, como é? Tá tendo assalto, tá matando, tá tendo tiroteio, né? E aí, tem pessoas que não, eu vou passar por aqui que nada vai me afetar. Mas você é servo de Cristo, você é cristão, você vai dizer, eu não vou passar por ali, porque ali está tendo tiroteio. Eu posso ser um alvo. Porque o que sucede ao ímpio pode suceder ao justo. É natural. Mas quando você tem zelo, prudência e sabedoria, você tenta evitar o mal. E isso evita de muita coisa acontecer contra a sua vida, né? Por isso que Deus fala, a gente tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que ter prudência em tudo. Vigiar a cada dia, né? Porque o nosso adversário, o diabo, ele está ao derredor. Ao derredor, ele fala, é porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, então ele fica ao derredor, procurando uma brecha, uma oportunidade. Por isso que ele fala que a gente tem que estar vigilante. Jesus, quando falou para os discípulos que eles estavam dormindo, Jesus disse, olha, vigiai, orai, vigiai. Vigiai e orai. Não pode nem ficar uma hora comigo. Eu dei uma palavra até uma semana falando sobre isso, né? Que a gente precisa, meu irmão, ser aquela pessoa que sobe ao monte para orar. E não aquela pessoa que fica orando na hora da luta, mais oração ainda. Continua orando mais, continua buscando mais. Porque é Deus que vai responder, é Deus que vai dar refrigério, é Deus que vai te amparar. A Bíblia diz aqui, né? Que Ele vai ser o seu auxílio desde o romper da manhã. Deus vem em seu auxílio. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a sua voz e a terra se derrete. As nações, os reis, os governantes muitos acham que são donos de tudo, né? Que são senhores de tudo. Mas basta Deus levantar, meu, acabou o poder, acabou. A Bíblia fala de aquele rei Nabucodonosor, né? Deus disse, olha, você vai viver como os bichos, porque você se exaltou demais, achando que era maior do que Deus. E aí a profecia se cumpriu, ele viveu como se fosse bicho. E outro teve que assumir o trono. E aí Deus fala, quando ele reconhecer que só há um Deus, um Senhor, aí sim ele vai voltar. E a Bíblia fala, passou aquele tempo e ele volta ao normal e ele levanta a mão para os céus e exalta ao Deus vivo, dizendo que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus. Ou seja, Davi diz, Daniel, ele fala, Deus, Ele é que conhece o oculto e escondido, estabelece rei e também derruba os reis. Ele tem um poder. Ele disse para aquele homem, né, Pilatos, né, você não teria o poder se meu pai não tivesse te dado. Ou seja, aquele poder que os governantes têm é limitado. Ele não tem todo o poder, ele tem um poder ali mínimo que Deus permitiu. Se ele achar que eles são melhores do que Deus, são acima de tudo, Deus ali vem e abate. Se eles acham que são maiores do que Deus, são melhores do que Deus, só a misericórdia do Senhor. Por isso que Deus fala, né? Que a gente confie no Senhor, que a gente tenha a humildade, como a Bíblia fala, aqueles que se humilham serão exaltados. Se humilhado, né, debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Quando você se humilha diante de Deus, quando você busca a Deus, Deus, não sou nada sem ti. Eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda. Deus, ele vem em teu auxílio. Deus te dá força, Deus te restaura. Aleluia, glória a Deus. Ele fala, o 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre forte.
Olha o que ele fala, o Senhor dos Exércitos. Ele reconheciam que existiam exércitos, existiam tropas. Ele fala que o nosso Deus é o Deus dos exércitos, é o Deus forte, é o Deus poderoso, está conosco. Ele fala, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Deus de Jacó, ele faz a referência, né? Você vê que esse aqui são dos coraitas. Ele faz a referência a Jacó, dizendo, olha, o Deus de Jacó. Jacó lutou com Deus. A Bíblia fala, né, que ele lutou ali com aquele anjo à noite até o romper da manhã, até ele ser abençoado. Ele não parou de orar, ele não parou de buscar enquanto ele não foi abençoado. Então nós, meu pai, meu irmão, temos que pegar essa referência. Olha, Jacó, ele não parou. Então que a gente não pare, que a gente continue orando, que a gente continue buscando, porque o Deus de Jacó, ele é o nosso auxílio, ele é a nossa força. Você vê que eles sempre fazem referência ao Deus de Jacó, Deus de Abraão, porque foram homens de fé, homens que não pararam, homens que não desistiram. Que a gente não venha desistir, meu irmão, que a gente não venha parar. Que a gente venha continuar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que é Ele que vai te sustentar, Ele que vai te guiar, Ele que vai te fortalecer. Então o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. E ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Quando ele fala essa parte, eu gosto de lembrar da parte de Faraó, quando ele derruba aqueles carros, tudo ali, que aquela água se fecha e destrói aqueles carros, aqueles soldados. Alguns acreditam que Faraó foi morto ali, outros não. Mas a gente vê a glória de Deus, né? Eles iam para destruir, para matar. Eles queriam agora matar os judeus. Eles queriam destruir os judeus. Mas a Bíblia diz que Deus colocava que uma coluna de fogo, né? Impedindo deles chegar mais perto, para demorar, para que não conseguissem chegar tão perto dos judeus. E ali, quando os judeus passaram, Moisés estende o cajado sobre o mar e Deus fecha com aqueles soldados dentro. Todos foram destruídos. Mostrando o que Deus, ele destrói, ele acaba com a guerra. Ali acabou a guerra. Ali acabou a destruição. Quebra o arco, despedaça a lança. Deus despedaçou aqueles carros ali. Os carros de guerra de Faraó foram todos destruídos. Destrói escudos com fogo. Deus destrói, meu irmão. Deus, ele tem um poder para destruir tudo. A Bíblia fala que quando o anticristo ele se revelar, né, e ele fizer a luta contra o povo santo, a Bíblia fala que Deus vai vir com todo o poder, meu irmão, vai destruir e vai prender o Satanás. Ou seja, Deus vai mostrar que ele tem um domínio, ele tem um poder. E ninguém está acima dele. E na sua vida, na minha vida, não é diferente. É Deus que tem um poder, é Deus que tem um domínio, é Deus que comanda. Aleluia. Aí tem um versículo aqui que eu acho um marcante desse salmo. É um versículo assim que você vê, o salmo ele começa falando que Deus é o seu refúgio, que a terra se abala, fala de Deus de Jacó, mas agora esse versículo 10 é um versículo interessante. Ele diz assim, ó, parem de lutar. Alguns outros traduções falam, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, serei exaltado em internações, serei exaltado na terra. Esse versículo eu gosto dele porque Moisés, Deus, ele fala para Moisés isso também, né? Primeiro aqui, ele diz assim, ó, aquietai-vos, parem de lutar. Deus está dizendo, ó, agora é a minha hora. Vocês a todo tempo estão tentando com a sua força, com a sua sabedoria, tentando as suas técnicas, tentando o que as pessoas te ensinam e nada deu certo. Agora, deixa comigo, parem de lutar.
começa a fazer o quê? A orar, começa a buscar a Deus, começa a pedir orientação a Deus, começa a pedir a Deus uma direção. Porque quando a gente está tentando com as nossas forças, Deus ele está deixando. Mas quando a gente diz a Deus, eu deixo na tua mão agora. Eu preciso da tua força, da tua sabedoria. Aí Deus agora entra. Deus agora entra para fazer o milagre. Por isso que ele fala, aquietai-vos, parem de lutar. Aquietai-vos, saibam que eu sou Deus. E aí lá em capítulo 14 de Êxodo, Deus fala para Moisés. Deus diz, olha Moisés, por que clamas a mim? Né? Diz ao povo que marche. Mas antes Deus fala, Moisés fala para o povo, olha, aquietai-vos. Moisés falou para o povo de Israel, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Porque hoje, os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais vereis. Os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver eles. Ou seja, Deus estava mostrando que ele ia fazer um milagre tão grande que eles não iam ter mais medo de ser perseguidos pelos egípcios. Mostrando, né? Se aquieta, se acalma. Eu gosto sempre de cantar aquela música, né? Aquieta tua alma angustiada, Deus está vendo tudo e vai resolver. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. E não importa o que está acontecendo, fica tranquilo, Deus está resolvendo. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Deixa Deus fazer, deixa Deus fazer, deixa Deus fazer. Você não entende agora, mas amanhã vai entender. É melhor do jeito dele, então deixa Deus fazer. Ele está no controle, então pra que temer? Pare de chorar. Deus está cuidando de você, e quando Ele cuida, tudo volta ao lugar. E quando Ele cuida, te dá forças para andar. Você não precisa mais temer. Enquanto tu adora, Ele cuida de você. Cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho e da sua vida. Olha, não precisa mais temer. Aleluia. Essa música, ela fala pra gente, né? Que Deus é que está no controle. Acalma a tua alma. Aquieta a tua alma. Vai buscar, vai orar. Porque Deus é que sabe o melhor pra gente. Deus é que tem o controle de tudo. Então que a gente venha estar cada dia buscando mais e mais ao Senhor. Se entregando mais e mais ao Senhor. Porque Deus tem um tempo bom para a gente. Deus tem vitória para a nossa vida. Mas nós sabemos que o nosso adversário, ele peleja dia e noite, tentando impedir, tentando realmente barrar essa obra, mas que a gente venha estar firmado, que a gente venha permanecer firme. Como lá no livro de Apocalipse, Deus diz, né? Aleluias, glória a Deus. Deus diz em Apocalipse, meu irmão, mesmo você tendo pouca força, Filadélfia, você tem pouca força, mas você não largou, você não negou a minha palavra, você perseverou, você continuou. Então, quando você continua, ele diz, olha, você vai receber a coroa. Você persevera até o fim, você vai receber o melhor de Deus. Então, não para, continua orando, Deus está cuidando, Deus está sustentando. Deus está fortalecendo. Então acalma, né? Quieta a tua alma, o teu coração no Senhor. Continua buscando. Nós sabemos que, como eu falei no início do culto, os tempos são difíceis. Os dias são maus. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Como Samuel, ele disse. Samuel, ele pegou aquela pedra, estabeleceu naquele local e disse, olha,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, né? Pedra de escape. Eu gosto de falar de Samuel porque ele fala, quando ele falou aquela pedra, ele não falou sem nenhum significado. Ele trouxe toda a história que eles estavam passando. Ele disse, olha, a arca foi levada, o povo morreu, os sacerdotes foram mortos, o filho de Eli morreu, a nação ficou oprimida. E ele diz, agora Deus restabeleceu a nação. Ele diz, Deus cuidou da nossa vida. Teve luta, teve batalha, mas Deus restaurou. E ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí Paulo, eu gosto de lembrar que Paulo, ele conclui, ele diz, olha, e aquele que começou a boa obra, que te ajudou até aqui, né? Ele fala, aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até aquele grandioso dia. Então, que a gente vai estar olhando, confiando no Senhor, que ele começou a boa obra na nossa vida. Todos nós, todos, eu não tenho dúvida que, assim, todos nós recebemos algo do Senhor. Todos nós conquistamos uma vitória do Senhor. Eu conheço irmãos que não tinham condições de ter filho, tem filho. Pessoas que tinham um problema na justiça resolveu. Pessoas que, às vezes, não tinha solução, né? Pessoa de filho ser restaurado, de filho conseguir emprego. Então, cada um tem algo, um testemunho para dar, né? Cada pessoa tem uma vitória. Então, você tem uma vitória. Você sabe que Deus trabalhou, Deus te deu algo, Deus te honrou. Então, que você continue perseverando, olhando para o Senhor, como no livro de Hebreus 12, ele diz, né, nós que estamos rodeados de até um grande número de testemunhas, deixamos de lado todo pecado e embaraço que tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, olha para Ele, continua olhando para Jesus, continua trabalhando para Jesus, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para você, né? A Bíblia diz que Ele anseia, Ele deseja que a gente venha estar na tua presença, Ele quer que a gente venha estar perto dEle, que a gente venha estar vivendo uma vida com Ele, uma vida de oração, uma vida de busca. Então, meu irmão, olha para Jesus. A Bíblia fala que tudo aqui na terra pode passar, mas as palavras dele nunca passarão. Então, a palavra do Senhor Jesus, ela não passa, ela é fiel. E no livro de Isaías, ele diz, né, que ela vem e ela cumpre o que foi enviado, o que foi o propósito do qual ela veio. Ela cumpre. Ela não volta vazia. Então, Deus tem um milagre na sua vida. Confia tão somente, Senhor. Aquieta a tua alma. O último versículo ele repete, né? Ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Nele você está seguro. Nele você está amparado. Nele há consolo. Nele há refrigério. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Que eu sei que já falta 2 minutos praticamente para terminar. Menos de 2 minutos, né? Eu peço, irmão, para estar orando pela irmã Olindina também. Eu sei, todos nós sabemos a dor que ela está passando. Que Deus possa estar renovando a força da serva, dando vitória a ela. Que Deus possa renovar a família também, consolar, né? Consolar a família, sustentar. Amém? Deus Santo, Eterno, Soberano, Pai, te louvamos por essa noite, por esse culto online de 6 horas que nós começamos até agora às 20 horas. Deus, que o Senhor possa abençoar cada servo teu, fortalecendo, renovando, derramando a tua bênção, da tua graça, da tua sabedoria. Abençoe em especial a irmã Lindina, Pai. Dá força à tua serva, consola o coração dela. Ampara, Deus, toda a família ali que está envolvida. Oh, Deus, que o Senhor possa sustentar nesse momento difícil, Pai. Dando renovo, dando a vitória, Pai. Abençoa cada servo que participou, aqueles que
vão vir a participar, assistir depois dessa live, que vão ser abençoados. Em nome de Jesus, Pai, ser conosco, abençoa o nosso pastor da vitória, sustenta cada servo também, o presbítero, o diácono da tua casa, os diáconos, abençoa todos, ser conosco, o poder de Deus